produção industrial no Brasil caiu 4,5% no ano passado e você vai ver também. Operação da Polícia Federal investiga suspeita de tráfico de drogas com aviões da FAB. Com apoio de Jair Bolsonaro, Rodrigo Pacheco foi eleito presidente do Senado e Arthur Lira é o novo presidente da Câmara. Na Rússia, começou hoje o julgamento do principal opositor de Vladimir Putin. A vacina russa Sputnik tem mais de 90% de eficácia contra os casos sintomáticos de Covid-19. Você vai ver agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O deputado Arthur Lira é o novo presidente da Câmara dos Deputados. O Senado elegeu também seu novo presidente, Rodrigo Pacheco, um político aliado de Davi Alcolumbre. Tanto Lira quanto Pacheco tiveram apoio do presidente Jair Bolsonaro. O deputado Arthur Lira, do PP, é o novo presidente da Câmara dos Deputados. O parlamentar foi eleito em primeiro turno com 302 votos e comandará a casa no biênio 2021-2022. O deputado Baleia Rossi teve 145 votos. Arthur Lira assume no lugar de Rodrigo Maia, do DEM. Tem de olhar e ouvir todos os lados. Há duas tribunas, uma à esquerda e outra à direita. Ambas as tribunas estão à mesma altura e devem ser vistas com o mesmo distanciamento e ouvidas com a mesma proximidade. A própria mesa diretora, como destaquei no discurso anterior, define bem o caráter coletivo e não individualista que deve inspirar a presidência. Já o Senado elegeu Rodrigo Pacheco como presidente. O senador do DEM foi eleito presidente da Casa com 57 votos, derrotando Simone Tebet, que teve 21 votos. Pacheco será o presidente do Senado e do Congresso Nacional pelos próximos 2 anos. Buscarei guiar-me sempre pelos valores que jurei defender: a República, a Federação e o Estado Democrático de Direito, as liberdades, a democracia, a estabilidade social, política e econômica do país, bem como a segurança jurídica, a ética e a moralidade pública, com respeito às leis e à Constituição Federal. O senador foi escolhido por Davi Alcolumbre para sucedê-lo na presidência. O apoio de Alcolumbre foi fundamental para a eleição de Pacheco. Além disso, a proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, lideranças governistas e de oposição, como o PT e PDT, assegurou um apoio abrangente a Pacheco, que está em seu primeiro mandato como senador. No primeiro ato como presidente da Câmara, Lira anulou a votação para os outros cargos da mesa diretora e determinou a realização de uma nova eleição. São cargos como vice-presidentes, secretários e suplentes. O bloco de Arthur Lira afirma que partidos do bloco de Baleia Rossi se inscreveram depois do prazo, que terminava ao meio-dia de ontem. Aliados de Rossi informaram que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal faz hoje uma operação para investigar a suspeita de tráfico internacional de drogas em aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira. Os agentes também apuram um possível esquema de lavagem de dinheiro. A Operação Quinta Coluna tem o objetivo de investigar uma associação criminosa que usou aeronaves da Força Aérea Brasileira para traficar drogas para a Espanha. Ao todo, estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 2 mandados que restringem a comunicação dos investigados. Durante a operação, os agentes apreenderam drogas na casa de um dos suspeitos. A Justiça Federal de Brasília determinou o sequestro de imóveis e de veículos dos suspeitos de integrar o esquema criminoso, e os alvos foram impedidos de deixar o Distrito Federal. Segundo a PF, as investigações demonstram que, além do sargento brasileiro flagrado com 37 quilos de cocaína em um avião da comitiva presidencial em junho de 2019 na Espanha, outros suspeitos se associaram ao militar para a prática do crime de tráfico de drogas. Manuel Silva Rodrigues foi detido e cumpre pena na Espanha. Em setembro do ano passado, a Justiça espanhola negou o pedido de transferência do sargento para o Brasil.
A Polícia Federal informou que, em relação à lavagem de dinheiro, as investigações apontam diversas estratégias do grupo criminoso para ocultar os bens obtidos por meio do tráfico, como a aquisição de veículos e imóveis com pagamentos de altos valores em espécie. As penas previstas para os crimes de associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro vão de 3 a 10 anos de prisão. O nível dos reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste em janeiro era o menor desde 2015. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Os reservatórios, responsáveis por mais da metade da energia do país, tinham um armazenamento médio de 23% no final de janeiro. O volume de água era o mais baixo para o mês desde 2015, quando o volume médio dessas represas estava em 17%. Apesar da baixa, o Operador Nacional do Sistema, ONS, informou que não há risco de faltar energia no Brasil em 2021. Já o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Rodrigo Limp, disse que desde o ano passado estão sendo adotadas medidas para garantir a segurança energética do país e permitir a retomada do crescimento econômico após a crise gerada pela pandemia. O baixo nível dos reservatórios é reflexo das chuvas abaixo da média nas duas regiões. E essa situação provocou o encarecimento das contas de luz em todo o Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira amarela, em vigor nas contas de luz em janeiro, continuaria a ser cobrada em fevereiro, o que significa uma taxa extra de R$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos. O período chuvoso nas duas regiões vai até abril, mas a recuperação pode não ser suficiente e o custo mais alto da energia seguir no país ao longo de 2021. A eficácia da vacina russa Sputnik para a Covid ultrapassou os 90%. Os resultados preliminares foram publicados em uma revista científica. A vacina Sputnik, desenvolvida pelo Instituto Russo Gamaleya, teve eficácia de 91,6% contra casos sintomáticos da Covid-19. Os resultados preliminares, publicados na revista científica The Lancet, também apontaram uma eficiência de 100% contra casos moderados e graves da doença. A vacina funcionou bem em pessoas com mais de 60 anos. Em uma subanálise com 2.000 idosos, a eficácia ficou em 91,8%. Nenhum efeito colateral sério foi associado à vacinação, e a maioria dos eventos adversos relatados foram leves, semelhantes aos de uma gripe, dor no local da injeção e fraqueza. A vacina é a quarta a ter resultados publicados em revista, depois da Pfizer-BioNTech, Oxford AstraZeneca e Moderna. Quando isso acontece, significa que os dados foram revisados e validados por outros cientistas. O ensaio da Sputnik ainda está em andamento e tem o objetivo de incluir um total de 40.000 participantes. E o monitoramento de segurança e eficácia continua. Depois do intervalo, a gente atualiza os dados da Covid no Brasil e você vai ver também que a produção industrial caiu mais de 4% no ano passado. A gente volta já. A produção industrial encerrou 2020 com uma baixa de 4,5% em relação a 2019. Segundo o IBGE, o resultado foi o pior para um ano desde 2016. A indústria brasileira fechou o ano de 2020 com queda de 4,5%, a maior dos últimos 4 anos. Apesar do avanço de 0,9% registrado em dezembro, o 8º mês seguido de alta, a atividade industrial não teve fôlego suficiente. No período, a indústria acumulou alta de quase 42%, eliminando a perda de 27% verificada entre março e abril, no auge dos efeitos da pandemia do novo coronavírus na produção nacional. Entre todas as atividades, a maior influência positiva segue sendo a de veículos automotores, reboques e carrocerias, segmento que em dezembro avançou 6,5%. Mesmo assim, o setor teve a maior baixa em relação a 2019, com queda de 28%. O número de pacientes transferidos do Amazonas para outros estados chegou a 432. A Secretaria da Saúde do Estado informou que mais 18 pessoas em tratamento contra a Covid-19 foram levadas para Curitiba, no Paraná.
O Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, aliás, Eduardo Pazuello, informou que a expectativa é de enviar 1.500 pacientes a outros estados. O colapso no sistema de saúde já afeta municípios do interior, com demora para transferências e falta de oxigênio. O Brasil já ultrapassou a marca de 225 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. A média móvel de óbitos segue acima de 1.000 por dia. O Ministério da Saúde informou que o Brasil contabilizou mais 595 mortes pela Covid-19 em 24 horas. E o total de vítimas já está em 225.099. O país também somou em um dia mais 24.591 diagnósticos confirmados para o coronavírus. Com isso, já são mais de 9.230.000 infectados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias agora está em 1.062 óbitos por dia. Os registros estão acima de 1.000 desde o dia 21 de janeiro. Já a média móvel de casos no período chegou a 51.113 novos contaminados diariamente, o que indica tendência de estabilidade nos diagnósticos. E acompanhando a evolução da doença por estados, podemos perceber que as altas continuam em 11 unidades da federação: Acre, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rondônia e Roraima. Outros 11 estados apresentam estabilidade nos registros de óbitos: Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. E em queda dessa vez aparecem 5 estados: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. O Acre, que você viu aí, registra alta na média de mortes, aumentou as restrições contra a disseminação do novo coronavírus. Só podem funcionar os serviços essenciais. As aulas presenciais estão suspensas. 98% dos leitos do estado estão ocupados. Vamos dar uma olhada agora na situação da pandemia pelo mundo. 103.486.000 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. E, de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins, 2.240.000 pessoas morreram. Na cidade do Rio de Janeiro, a vacinação contra a Covid-19 em idosos foi antecipada. Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde informou que recebeu 134.000 novas doses da vacina, o que permite vacinar também todos os idosos acima dos 75 anos até o final de fevereiro. O secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorans, afirmou que até o final dessa semana a vacinação para idosos acima dos 90 anos vai ser finalizada e que a expectativa é de que até o final de março todos os idosos acima dos 60 anos estejam vacinados. O Brasil vacinou 1% da população e chegou ontem à 8ª posição entre os países que mais vacinaram no mundo. Mesmo assim, o ritmo de vacinação no país ainda não atingiu a capacidade de outras campanhas nacionais. Vamos atualizar esse número agora. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, já foram imunizados contra a Covid 2.292.000 brasileiros. 2.292.551 brasileiros, para ser mais exato. O Escritório de Direitos Humanos da ONU apontou para possíveis crimes contra a humanidade na Coreia do Norte. São relatos de tortura e trabalho forçado nas prisões. Enquanto o governo Biden pondera novas sanções sobre o programa nuclear de Pyongyang, a ONU, Organização das Nações Unidas, convocou as potências mundiais a buscar justiça e prevenir novas violações na Coreia do Norte. Há 7 anos, foi divulgado um relatório após uma investigação histórica sobre a descoberta de crimes contra a humanidade que ocorriam na Coreia do Norte. Michelle Bachelet, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, disse em um comunicado que crimes contra a humanidade continuam a ser cometidos no país. Enviou, então, o relatório que pede que o Conselho de Segurança encaminhe a República Popular Democrática da Coreia ao Tribunal Penal Internacional para processos. A Coreia do Norte nega a existência de campos de prisioneiros políticos e, em julho passado, denunciou a Grã-Bretanha por anunciar sanções contra 2 organizações que o governo britânico
afirma estarem envolvidas em trabalhos forçados, tortura e assassinato nos campos. O relatório da ONU, citando entrevistas com ex-detentos, disse que continua a receber denúncias confiáveis sobre a imposição sistemática de dor física e mental severa ou sofrimento aos detidos, por meio de espancamentos, posições de estresse e fome em locais de detenção. O São Paulo demitiu ontem o técnico Fernando Diniz. O ex-jogador Raí também deixou a função de diretor técnico do clube. A gota d'água foi a derrota por 2-1 no domingo para o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. São Paulo era o líder do campeonato há algumas rodadas, chegou a abrir 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, mas agora vem numa sequência ruim e ainda não venceu em 2021. Hoje o São Paulo está em 4º lugar na tabela, 7 pontos atrás do líder Inter. Vamos falar de vacinação de atletas. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, declarou que a prioridade para as vacinas é para pessoas que fazem parte do grupo de risco e profissionais de saúde. E o Comitê Olímpico Internacional recomenda que os atletas sejam vacinados em seus países de residência, de acordo com as regras de cada país. Muitas são as dúvidas sobre a realização dos Jogos de Tóquio, de 23 de julho a 8 de agosto, além da Eurocopa e da Copa América em junho e julho. Por isso, um debate sobre uma eventual prioridade da vacinação dos atletas tem repercutido tanto. O Comitê Olímpico Internacional se recusa a exigir acesso prioritário às vacinas para os participantes dos Jogos e recomenda que os atletas sejam vacinados em seus países de residência, respeitando as diretrizes nacionais. Sobre a realização da próxima Copa do Mundo, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino. No próximo ano, na Copa do Mundo de 2022 no Catar, de 21 de novembro a 18 de dezembro, teremos estádios cheios. A Covid vai ser derrotada até lá e todos teremos aprendido a conviver com ela. Até o momento, a grande maioria dos campeonatos de futebol continua a ser disputada com portões fechados. A UEFA confirmou a próxima Eurocopa com 12 cidades sede e vai definir até abril o limite de público em cada estádio. E ainda falando de pandemia e de esporte, a Vigilância Sanitária multou a Conmebol por causa da aglomeração na final da Libertadores no último sábado. 5.000 torcedores convidados puderam assistir a partida no Maracanã entre Palmeiras e Santos. A entidade máxima do futebol sul-americano informou que havia faixas nas cadeiras para manter o distanciamento e que o sistema de som pedia que os torcedores usassem máscaras. Mas não foi isso que aconteceu. A multa para a Conmebol é de R$14 mil. Vamos ver como é que ficou a classificação depois dos jogos da 33ª rodada, depois, portanto, desse jogo aí do Flamengo. O Internacional está liderando o campeonato com 65 pontos, está 4 pontos na frente do Flamengo. Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Palmeiras e Grêmio fecham o G7, que seria a classificação para a Libertadores. Você vê aí que alguns times têm 32 jogos, um a menos do que a maioria, que tem 33. Mas o Palmeiras vai jogar hoje com o Botafogo. O Santos enfrenta o Corinthians no dia 17. O Atlético Paranaense é o 8º com 45 pontos e disputa uma vaga para pré-Libertadores com o Ceará, Corinthians, com o Santos também, o Atlético Goianiense e o Red Bull Bragantino, já na segunda parte da tabela. Na parte de baixo, a disputa é contra o rebaixamento. E estão na zona de rebaixamento nesse momento Fortaleza, Goiás, Curitiba e Botafogo. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva e você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, boa tarde.